Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Que beleza! Começando bem aí, né? Com música, Toninho Ciardulo já tocando aí, trazendo alegria para nós. É o Alvorada começando aqui na Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Olá para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Olá para os técnicas e técnicos nos bastidores. E olá, né, para aquele que você já ouviu aí. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o... e ele é Toninho Ciardulo. Olá, meu querido amigo, irmão, Fernandinho. Grande abraço a todos os ouvintes, ao pessoal da rádio, aos telespectadores. É um prazer estarmos juntos novamente aqui, né? Para mais um dia de bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre algum assunto que seja realmente relevante para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje, né, Nando? Que é importante, né? Nesse agora aqui, né? E muitas coisas que a gente fala aqui, temas que a gente vai trazendo, conversas, questionamentos, reflexões, nada é pessoal, né, Toninho? Então, hoje a gente vai falar sobre isso aí. Nada é pessoal. Não é pessoal, não é verdade? Com certeza. Nando, olha, eu tenho aprendido isso muito e faz alguns anos eu tenho colocado isso em prática. Isso dá uma leveza para a gente. Primeira coisa, vamos pensar assim, por que a gente pensa que é tudo pessoal, que é tudo para a gente? Como se a gente fosse o centro do universo, né? Tudo é para a gente, né? Mas a gente vai falar uma coisa que depois a gente vai chegar à conclusão que, de alguma maneira, tudo é para a gente aprender. Mas não é pessoal para a gente. Não é porque as pessoas fazem por mal para a gente, né? Sempre é um processo. Eu sempre penso naquele efeito dominó. Acontece alguma coisa que empurra o dominozinho, que empurra outro, né? Que vai empurrando, empurrando, empurrando e chega em você. Mas é alguma coisa que aconteceu lá de manhã, que a pessoa vem e fala para você, descarrega em você, e a gente também, né, Nando? Muita gente descarrega na pessoa que não é. A gente às vezes não consegue controlar também, né? Com certeza. É claro que nós somos pessoas sensíveis, né? Até na mediunidade, o Kardec diz que nós todos somos médiums em maior teor ou menor sensibilidade, e tudo bem, né? Mas muitas coisas é dirigida para o geral. É dirigida a uns, o presidente ele não vai falar para uma pessoa da nação, ele vai falar para todas as pessoas, né? Um dirigente que está aí dentro de uma casa, vai falar para todo aquele público que está ali, os trabalhadores, né? Não é especificamente para você. Claro que tem muita coisa que não serve, né, Toninho? Serve direitinho, né? Como falar assim, então a carapuça serviu, né? Mas nem sempre é algo que está... o que uma das coisas que mexe com o nosso pessoal, Toninho, é a crítica, né? A crítica, quando é dirigida a crítica, né? E mesmo assim, se a gente for avaliar, aquela crítica nem sempre ela mesmo que for direcionada para você, ela não tem a ver com você. Às vezes não é pessoal, né? Normalmente, né, a gente não está preparado para crítica, porque quando alguém critica a gente, e aquilo que criticam a gente chega à conclusão que é verdade, o nosso orgulho fala assim, ih, me pegaram.
Vamos supor que alguém me pegue mentindo, né, Nando? É melhor eu saber, eu descobrir que eu sou mentiroso, eu fico comigo mesmo. Eu vou maneirando naquilo ali, vou vendo, né, que realmente eu posso mudar. Agora, quando descobre isso em mim, o meu orgulho faz com que eu me revolte contra a pessoa que descobriu, né? E é interessante isso, né? Eu lembro do meu filho querido, né? Eu falava para ele assim, filho, se alguém falar para o papai assim, ó, Toninho, você é um mentiroso. Se eu chegar à conclusão que você ainda minto. Eu vou fazer a verdade, eu ainda minto. Vou procurar melhorar. Agora, se eu não for, eu não vou nem ligar. Agora, por que que a gente fica irritado? É porque a gente ainda mente e fica falando assim, ih, me descobriram, estou desguarnecido, estou descoberto. Ou seja, meu ego fala assim, e agora? O que vão pensar de mim? E aí que é o bacana, porque entra aquela fala assim, ó, não servirá a dois senhores, não servirá a Deus e a Mamon. Porque quando eu descubro, olha, eu falo assim, eu ainda minto e vou melhorar, eu estou servindo a Deus. Estou servindo a minha essência. Agora, quando alguém descobre que eu ainda minto, fala para mim, e eu fico revoltado devido ao meu orgulho, eu estou servindo a Mamon. Qual Mamon? Esse que existe dentro de mim também, que é o meu ego. E não é o meu ego sadio, né? É o meu ego doente, doentio. E agora, o que eu vou fazer? Onde que eu vou enfiar minha cara? Olha, isso acontece, Nando, com todos nós. Com todos, em maior ou menor escala, com todos nós. Quando descobre alguma coisa nossa, a gente fica acabado, né? Por quê? Porque a gente está servindo ao nosso ego. O nosso ego fala assim, ó, eu admito que eu tenho imperfeições, mas o meu ego fala assim, eu quero que todo mundo goste de mim. Como se eu fosse o Toninho Santinho, Toninho Bonzinho. Eu estou melhorando, mas ainda tenho tantas fragilidades, né, Nando? Nós não somos perfeitos ainda. Eu acho tão bom quando alguém dirige uma palavra assim, né? Vamos dizer assim, lá no geral, que ele está dizendo, não está dizendo no pessoal. E aquilo serve tanto para a gente, aí você fica pensando, puxa, realmente, né, avaliando, eu também tenho essa questão a melhorar em mim, né? E aí você começa a olhar para aquilo com um olhar, porque às vezes a gente faz muitas coisas até despercebido, de tanto que a gente se vicia em determinadas comportamentos nossos, né? A gente vai se vicia naquilo, a gente às vezes eu assim fico meio até assustado quando tem pessoas que falam muito palavrão. E elas falam os palavrões sem perceberem já estão falando. O costume, o hábito leva a gente muitas vezes a colocar para fora o que a gente aprendeu, né? O que a gente foi com a convivência, onde quer que a gente nasceu, onde a gente viveu, com quem esteve e está. E, naturalmente, a gente está falando as coisas, está agindo, né? Mas é muito importante a gente olhar para isso também, né? Olhar para as nosso comportamento, né, Toninho? Ô, Nando, com certeza. Vou dar um exemplo para você, Nando, para o pessoal todo, para a gente, né? Para a gente refletir. Eu acho que eu já falei esse exemplo, mas é bom lembrar nesse momento, dentro desse enfoque que nós estamos fazendo hoje. Você imagina assim, ó, eu vou numa casa espírita, Toninho, fazer uma palestra. Aí eu chego lá e falo assim, olha, pessoal, a gente tem que ter calma no trânsito, né? Ser paciente no trânsito. O trânsito é o nosso exercício para exercitar a calma e a paciência. Aí eu saio dali, pego o meu carro, estou na preferencial, eu já falei esse exemplo, mas vamos repetir, né? Estou na preferencial. Aí vem alguém cruzando assim na minha frente, né? Eu muito gentilmente falo assim, falo não, faço um gesto. Pode passar, meu amigo. Eu dou a vez para você. Embora a preferência seja minha, você pode passar. Aí o cara passa com uma cara fechada assim, nem olha para mim e nem agradece. E você sabe que a gente sempre, de alguma maneira, está esperando um retorninho, né? Uma gratidão, um obrigado, né? A gente está sempre esperando, né? Um retorninho, né, Nando? Aí eu fico, Aquela buzinadinha assim, ó, pip, pip. obrigado, obrigado. Aí, como a pessoa não fez, eu falo assim, caramba, que coisa, né? Aí eu continuo andando. Aí lá na frente tem outro sujeito querendo cruzar. Aí eu falo, também não vou deixar você cruzar. Ou seja, o que aquele cara lá de cima tem a ver com aquele cara de baixo?
Nós fazemos isso e somos... E as pessoas, às vezes, fazem isso com a gente também, né? A pessoa está irritada com alguma coisa, né, na vida dela, e nós refletimos isso dentro daquele condicionamento que ela teve, um problema que ela teve, um desafio que ela teve, e ela repassa para nós. Isso é pessoal? Não é pessoal. Ela não está bronqueada com você, está bronqueada com os problemas, né? E vou te falar uma coisa, Nando, isso é tão importante pensar que a gente fala assim, ó, quando alguém me trata de uma maneira assim, meio deselegante, vamos falar assim, eu falo assim, não é comigo. Não é comigo. Agora, eu posso também fazer o seguinte, a pessoa está me tratando de maneira deselegante e eu fiquei incomodado, eu posso fazer o exercíciozinho da sombra, né? Será que eu sou deselegante com as pessoas também? Mas, normalmente, eu faço esse exercício e não levo essa pessoa para a questão pessoal. Por quê? Porque não é comigo. Ela está brava com alguma coisa que ela despertou, que ela teve algum problema e passou. E aí, Nando, entram, inclusive, os sentidos perceptivos. A gente não percebe, né? Muitas vezes você chega perto de alguém e fala assim, puxa vida, essa pessoa está me incomodando. Será que é de outra vida? Será que essa pessoa fez alguma coisa de mal para mim na outra vida? Nada. Às vezes a pessoa está usando um perfume, esse perfume te arremete o seu cérebro, o seu pensamento, né? Não é que você lembra da coisa. Há um momento que alguém usava aquele perfume e vamos supor, e te desagradou, foi áspero com você. Inconscientemente, vou repetir, ó, inconscientemente, você fala, essa pessoa está me agredindo com alguma coisa, tem alguma coisa que me incomoda. Às vezes nada, é que ela usa o mesmo perfume da pessoa que um dia te incomodou. Pode ser isso, né? Por exemplo. São as percepções que a gente vai tendo, né? Às vezes um local que é parecido com aquele que a gente passou determinada situação, a semelhança do fato ali, às vezes o mesmo fato, né? Aquele déjà vu que muitas vezes a gente fala, acontece. E isso às vezes é um gatilho, né? Para despertar na gente algo que a gente acha que pode ser, e às vezes não é. E é aquilo que você falou, a pessoa está tão irritada, ela está com um problema com ela mesma, não é com a gente, né? Quando a gente nota pessoas assim, que têm determinadas, assim, agitos, né? A gente, qualquer coisinha, a pessoa já explode, é porque ela... Não é que você foi, de repente, sem querer, você entrou no caminho da pessoa, ou ela tropeçou no teu pé, ou você esbarrou sem querer na pessoa e ela já solta, né? Como a gente fala no popular, os cachorros. É que às vezes ela já está naquele ponto, né? O pavio está só precisando ser aceso e vai se acender muitas vezes numa situação em que você está presente, que você está do lado dessa pessoa. E a gente percebe que quando vem tudo, é como se fosse um vulcão, uma erupção que a pessoa vai botando tudo para fora, né? Tem até pessoas que a gente já viu isso acontecer em público e a pessoa que está sendo ali agredida, ela fica até espantada, ela fala, não estou entendendo o que está acontecendo, né, Aninha? Sim, Nando, essa ideia do pavio, inclusive, que você falou, é um exemplo, exatamente o exemplo que a Joana de Ângeles usa. Ela fala o seguinte, que você saiu de casa, lá por algum incômodo, aconteceu algum fato que você se atrasou, porque não tinha água quente, por exemplo, não tinha luz. Aí você se atrasou para o seu banho, você saiu já irritado com aquilo, né? O pavio foi aceso, né? Aí você chegou lá, tinha alguém parado na frente da sua casa, você demorou 30 segundos porque o cara demorou para vir. Ó, manteve assoprando o pavio para continuar falando. Aí chega no farol, tem lá um camarada que está na sua frente, abre o farol e ele não sai no verde. Aí você buzina. Ou ao contrário, buzina você, farol. Vai aumentando o pavio. Vai aumentando, vai mantendo o pavio, vai queimando o pavio, vai chegando perto da bomba, né? Até que a hora que você chega e encontra com alguém, que você, de repente, nem está bravo com a pessoa te fala um bom dia diferente. Você, bom dia por quê? Por quê? Bom dia. Só tem problema, a bomba explodiu e a pessoa é responsável? Não, não é nada disso, né, Nando? É assim mesmo, o pavio vai ser
ele é aceso em certas situações e vai aumentando. Agora, esse pavio, ele não é aceso só num dia só, viu, Nando? Às vezes são coisas que a gente traz do passado, até de outras encarnações, né? São situações que aconteceram com a gente, que de alguma maneira nos arremete o nosso inconsciente, não é consciente normalmente, né? Para uma situação que você passou por uma dificuldade. Como você mesmo falou, um dia muito frio, né? De repente você tem na sua memória, no seu arquivo perispiritual, uma coisa ligada ao frio, ao mar. Eu estava falando com minha filha veio aqui em casa esses dias, ela estava falando que o negócio de tubarão, que ela tem pânico de tubarão. Ela falou assim, eu falei, você já foi atacado por tubarão? Ela falou assim, não, pai, nessa vida não, mas talvez em outra, não sei, né? Eu falei assim, talvez seja importante você ressignificar. E ela foi viajar, ela foi para um lugar aí que o pessoal mergulhou, e o pessoal fala que lá na região tinha tubarão, mas eles mergulharam com os guias lá, né? E ela venceu esse medo. Tinha até um lugar que tinha uns tubarões pequenininhos, ela pegou um tubarãozinho no colo. Ela conseguiu vencer esse medo. Ou seja, ela enfrentou esse medo, mas ela falou assim, mas não sou louca de ficar entrando em qualquer lugar, né, pai? Mas olha só, esse medo é um medo chamado medo atávico. Nós temos medos atávicos. E se eu estava conversando com uma amiga, olha, foi tão claro, ela morre de medo de raio. Eu falei, medo de raio? Ela falou assim, Toninho, quando vem um raio, agora quando vem aquele bum, o trovão, eu morro de medo. Eu falei, mas por que será, né? Eu falei, se teve alguma coisa na sua infância e tal, né? Aí eu estava lembrando com ela, eu falei assim, você tem medo do trovão ou medo do barulho de bomba? Ela ficou toda arrepiada. Ela falou assim, pode ser que seja de bomba, Tony, eu tenho um pavor de guerra. Eu falei, pode ser uma questão que de outra vida você passou por dificuldade. Estou falando uma suposição, né? Isso não é generalizar, né? São coisas que a gente não percebe, né? Não está no nosso inconsciente. Pode ser, né? E isso acontece mesmo, né? Que são sinais, eles são gatilhos mesmo que fazem com que a gente sinta medo. Tem pessoas que sentem ou tem outras sensações, né? E isso a gente vai aprendendo. Eu achei bacana a sua filha ressignificar, mas ela enfrentar aquele medo que muitas vezes a gente passa a ser alguma coisa muito complicada para muitas pessoas, né? Porque ela não tem pessoas que não conseguem subir num elevador, tem pessoas que não conseguem atravessar uma rua e outras coisas mais, né? Essa questão, eu quando ouço aquela sirene de quando tem bombardeio, que lá também me dá uma sensação assim de um pavor, de um medo. E agora, ultimamente, a gente tem ouviu aí notícias lá, né, do leste europeu, e aí um dia lá em Kiev tocou, eu estava vendo o vídeo, estava ao vivo, e aquilo mexeu comigo, né? Porque provavelmente a gente deve ter passado por situações, né, como essa, né, que a gente acaba sofrendo, né? Então, por isso a gente precisa ir trabalhando isso, trabalhando para... E tem outras coisas, não só esses exemplos que a gente colocou, você colocou, eu coloquei, que a vida da pessoa fica travada, ela não consegue ir para frente por causa de determinadas situações. Por isso tem muitos trabalhos no caso, no campo mental, de recordações que é trabalhada, né? E que vai lá naquele ponto, né? A pessoa consegue ir lá, né, por hipnose, e lá ela verificar que aquilo não é algo que mais deve ser preocupação. Já passou, aquilo passou, né? Lembro de uma pessoa que tinha, fazendo regressão mental, eu não sabia por que ele chegava próximo de uma grade onde tinha um jardim, ele tinha umas convulsões, não sabia por que aquilo. Aí foi feita a regressão e se depararam que ele, em vidas passadas, era um ladrão. Então ele chegava, pulava aquelas grades e entrava pelo jardim para roubar as casas. Então ele até pediu na reencarnação que ele tivesse um gatilho, alguma coisa que impedisse ele, porque essas tendências nossas podem voltar também,
E a pessoa pode voltar a errar, ele não quer mais errar, não quer mais sofrer com isso. Mas só pegando esses exemplos e puxando para o nosso gancho de novo, eu vou pegar mais um exemplo. Eu conheci um senhor, eu conheci esse homem, ele estava com, faz alguns anos, já faz mais de 20 anos isso aí, ele estava com 65 anos na época. E ele era um corredor, era um atleta. Ele corria, treinava 3, 4 horas por dia. Corrida, essas coisas. Era um corredor. E ele teve um problema no joelho, o joelho dele ficou enorme. E o médico falou assim para ele, você não pode mais correr. E ele tinha pânico de água. Pânico, pânico, pânico. Ele, quando eu conheci na academia onde eu nado, né? E ele estava lá nadando. Ele falou assim, Toninho, eu tinha pânico de água. Se eu chegasse num lugar que tivesse uma piscina, eu ficava a 7, 8 metros no mínimo, com medo que alguém esbarrasse em mim e eu caísse, né? Aí ele falou assim, quando eu tive problema no joelho, o médico falou assim, ó, a única coisa que você pode fazer é hidroterapia. Aí ele falou assim, eu não vou parar de fazer atividade. Ele sempre foi um atleta, né? Ele foi fazer hidroterapia, que ajudava o joelho dele devagarzinho, com muito receio ele foi. Aí dentro da água, estava dentro da água mesmo, ele começou a dar umas braçadinhas e foi aprender a nadar e aprendeu a nadar. Ele falou para mim assim, olha, com 65 anos eu fui aprender a nadar. Eu passei a vida inteira com pânico de água. Então, olha só como é importante essa ressignificação, né? Agora, vamos pegar um gancho que você falou, o negócio do ladrão, por exemplo. Quando nós falamos assim que as coisas não são pessoais, né? Por exemplo, vamos supor que eu fui assaltado por um ladrão e o ladrão estava usando uma camisa xadrez. Às vezes, não é sempre, muitas vezes acontece assim. Toda vez que eu vejo uma pessoa de camisa xadrez, eu imagino que é um ladrão. E é pessoal isso? Não, o camarada não é, mas a minha, né? Agora, quantas vezes acontece isso com a gente no dia a dia, né? Eu vejo um camarada assim por exemplo, com o cabelo compridinho, rabo de cavalo atrás, eu penso, esse cara é boa gente. É um resquício meu da época dos hippies, que o pessoal era tudo paz e amor, né? Tudo tranquilo, era tudo contra a guerra, né? Você entende também? Porque tem o estereótipo também. O estereótipo, né? O cara que tem o cabelinho assim, que usa calça jeans, é um cara, né? Dá essa impressão também que o cara é boa gente, às vezes pode não ser, né? Então, tomar muito cuidado com isso, com os estereótipos também. Os estereótipos são coisas que nos enganam e nos fascinam, né? A gente acha eu vou dar um exemplo que é meio drástico, mas vou dar um exemplo para vocês. Isso aí é uma experiência que foi feita. Mostra uma filmagem. O camarada está dentro de um elevador. Aí tem uma moça lá, dentro do elevador, né? O rapaz não está. Vou começar de novo. Tem uma moça dentro do elevador. Uma moça meio fora dos padrões de beleza. Eu só vou falar assim, para a gente não falar nada. Aí entra uma toda bonitinha no elevador. Ela entra no elevador e solta um pum. A bonitinha. Que não fora do padrão de beleza, olha e fala assim, olha e faz uma cara assim, né? Que cheiro ruim, né? Aí em seguida entra um rapaz. Ele sente o cheiro, ele vai olhar para quem? Para a bonitinha ou para a mais feinha? Para a que está fora do padrão de beleza. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque são os estereótipos que a gente vê, né? A gente acha que o cara bonitinho, né? Não é, a gente é enganado pela forma, né? Pela forma das pessoas, né? Não tem nada a ver. Isso mesmo, Toninho. Você sabe que essas coisas estão, não que a gente vai justificar, mas existe realmente raízes aí, né, da cultura, do processo de educação que nós vamos tendo durante a vida, e muitas coisas estão como as questões estruturais que a gente tem colocado na questão de racismo, né? A questão esses comportamentos aí que a gente sabe que são estruturais, mas não que isso justifique você achar que pode agir baseado num argumento desse. Não. É justamente a gente tem que reconhecer, quando a gente fala que nada é pessoal, né? Isso também, vamos dizer que não seja algo pessoal, mas é algo que está incrustado na sociedade, mas que você faz parte dessa sociedade. Aquilo não está falando que você é, mas que você traz.
A gente foi educado com isso. E a gente precisa o quê? Corrigir, a correção disso, da nossa maneira de olhar, da nossa maneira de entender, de trabalhar isso dentro de nós, porque às vezes a gente faz, a gente leva para o pessoal, então a gente vai querer colocar sobre os nossos ombros muitas coisas que a própria sociedade também está dentro dessa situação. Mas a gente tem que cuidar da nossa parcela, da parte que nos cabe, para a gente não entrar nessa coisa também de culpa, de se culpar, mas que a gente tem que se conscientizar, nós temos. Melhor do que se culpar é se conscientizar, né, de que a gente não deve agir, muitas vezes, dessa maneira, né, com os preconceitos, com as diferenças, porque essa cena que você colocou aí é uma cena de preconceito total, né? E que a gente precisa trabalhar isso em nós. Ah, mas eu não sou preconceituoso. Não, dizer que não é fácil dizer. A gente já agiu de várias maneiras com o preconceito, ou seja de raça, ou seja de gênero, o que for, né? Ou seja, nesse padrão que você falou, que tem aquele padrão de beleza. Se não tiver dentro daquele padrão, a pessoa não faz parte. E faz. Ainda mais nós que estamos aprendendo que é o espírito, né? Não é essa casca aqui. A gente pode mudar, olha assim, ó. A gente pode desencarnar agora, daqui um ano, está reencarnando dentro de uma situação que pode nos levar à identidade aí de gênero, a questão da cor, da raça. E aí? Então, Nando, isso é tão interessante porque, assim, ó, a gente não carregar a culpa, mas saber que todos nós temos parte de responsabilidade nisso. Porque, em algum momento, todos nós agimos com uma certa pretensão. E questão religiosa, Nando, né? Nós sabemos que nós, espíritas, não dá para generalizar, mas muitos de nós, por termos um conhecimento relativo, por ter uma obra tão fantástica à nossa disposição, a gente às vezes acha que a gente é melhor que outras religiões, né? Esses dias eu estava vendo um texto do Dr. Inácio, né, que foi aquele psiquiatra lá em Uberaba, ele estava falando assim, que nosso lar, a cidade de Nosso Lar, né, que tem até hoje um livro, né, do Chico com o André Luiz, lá tem mais católicos e protestantes do que espíritas. Por quê? Porque muitas vezes nós somos pretensiosos, cara. Eu vejo algumas pessoas, eu tenho um rapaz que é muito amigo meu, e ele é ministro, né, da Igreja Católica. O cara, rapaz, ele tem uma tranquilidade, ele está sempre tranquilo, né? Eu falo assim, esse cara, talvez, pode ser que não. Normalmente, eu conheço a esposa dele e fala que ele é daquele jeito, mas tranquilo, tudo calmo, faz o bem que ele pode, né? Esse é um cara de repente, vai para uma cidade chamada Nosso Lar. De repente, eu estou aqui falando um monte de coisa, mas vezes tem um sentimento meio ruim, vou lá para o Hospital Esperança, lá, ser tratado, né? Que nem o pessoal fala. Então, mas voltando a essa coisa do não ser pessoal. Por que é bom a gente pensar isso, Nando? Porque isso nos liberta, Nando. Quando você, por exemplo, Nando, fala uma coisa para mim que eu fico chateado, eu não vou ficar magoado com você. Eu falo assim, isso não é pessoal. O Nando não é esse Nando. O Nando é um cara que tem muitas qualidades. Tem as suas imperfeições dele, mas tem muitas qualidades. Eu não vou marcar você por aquele momento. Eu vou falar assim, poxa, o Nando deve estar com algum problema, né? Vou rezar pelo Nando. Olha a diferença, Nando. A diferença é essa. Agora, se isso me incomoda também, eu posso olhar, né? São dois momentos. Uma, saber que isso é pessoal, que você não está fazendo para me agredir, né? Não é pessoal, você deve estar... Mas eu posso, se aquilo me incomodou, eu falo assim, opa, vamos ver se isso é verdade ou não. E vou tentar melhorar. Mas que não é pessoal, não é pessoal, né? Tem muitos envolvimentos. Outra coisa, né, Nando? A questão das energias, né? As energias, por exemplo... eu vou dar um exemplo para você na pandemia, começo da pandemia, né? Você sabe que o índice de agressão às pessoas orientais cresceu mais de 1000% depois da pandemia? Porque muita gente falou
que o vírus foi criado na China, né? Então, o pessoal não queria saber se era chinês, coreano, japonês. Aumentou em mais de 1000% o índice de violência contra essas pessoas. E não é pessoal, é que o pessoal começou a falar isso, né? Ah, foi criado na China e agora estão bem, né? E aí começou a questão de agressão às pessoas de zóio puxado, né? Que é uma coisa tão descabida, né? Tão desumana, né? Todos irmãos, cara. Né? Não vou nem entrar nem no mérito se eles criaram ou não, eu acho que isso é um absurdo, né? Os vírus estão aí, a gente desenvolve eles, né? Dependendo dos nossos sentimentos, da nossa falta de qualidade moral e psíquica, né? Porque o nosso organismo todo tá ligado, atrelado Isso mesmo. ao nosso moral, né? Bom, vamos agora dar aquela pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações. Que você aí que está em casa ou está nos ouvindo aí no seu celular, de repente no teu trabalho ou até no seu automóvel, possa vibrar aí também pelo nosso planeta, pelas condições que a gente está passando. Se puder reservar uma água aí do lado, pode reservar. E eu vou pedir aí para o Toninho, né, fazer essa vibração para a gente hoje, Toninho. Vamos lá? Vamos esvaziar a nossa mente nesse momento, porque quando esvaziamos a mente, de alguma maneira, estamos abertos a novos pensamentos. Deixar nosso coração leve, suave, para que também as experiências do dia, que muitas vezes, na maior parte das vezes, não foram pessoais, não interfiram nesse momento, no nosso momento de oração, no nosso momento de prece. A prece e a oração nada mais é do que sair desse mar energético em que vivemos. E entrarmos em contato com o nosso Criador, com a fonte soberana de nossa vida, nos ligando ao Pai, a Jesus, à espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, para que possamos, aliviados das nossas emoções e dos nossos sentimentos desalinhados com as leis de amor e justiça de Deus, possamos refletir e sentir de forma mais plena, de forma ligada ao amor. Vamos vibrar intensamente por todos que sofrem por desajustes físicos, morais, éticos, por todos aqueles que sofrem por estarem na solidão, por todos aqueles que sofrem por medo, por todos aqueles que sofrem por não ter iniciativa, por todos aqueles que sofrem por não caminharem em direção ao Pai. Todo aquele que caminha em direção ao Pai terá alívio. Não resolverá todas as suas questões, mas terá alívio. É importante o movimento em direção ao amor, à luz de Jesus. Nesse momento onde o planeta tem a guerra das armas, das bombas, mas também tem a guerra da fome. Tem os conflitos existenciais, tem as questões ligadas à pandemia ainda. Vamos pedir que o Pai nos fortaleça para que possamos aprender com tudo isso, para que possamos ter entendimento, coragem, discernimento, para que com todas essas situações possamos nos transformar, sermos mais solidários, mais fraternos, não importa com quem seja, com todas as nacionalidades, todas as cores, todos os gêneros, pois somos todos irmãos. Que Jesus nos fortaleça no intuito de crescer, de sermos mais plenos no amor. E que a cada dia sintamos a presença desse mesmo Cristo a nos iluminar o caminho e que possamos segui-lo
incontinente, com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado aí, Toninho, pelas palavras, por nos conduzir aí nessas vibrações. E a gente quer dar um recadinho aqui antes de prosseguir. Falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é essa união de pessoas, né, de pessoas ligadas ao espiritismo, aos centros espíritas, pessoas que fazem com que a gente possa ter no ar aí a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Então, entre no site lá, amigosdaboanova.com.br, lá tem informações, mas você quer falar com alguma pessoa? Então, ligue no 0800 12 018 38. Lá você pode falar com as nossas atendentes e aqueles que são os colaboradores e as colaboradoras. Tem o 11 2458 3214 e o WhatsApp, que é esse meio de comunicação fácil aí, que é o 11 97261 0272. Você ainda não se associou aí ao Clube Amigos da Boa Nova? Pode fazer um Pix. O Pix é o mesmo número do WhatsApp, que é o 11 97261 0272. Entre lá, né, no Clube Amigos da Boa Nova e participe aí, que você vai ajudar pessoas que estão em outros lugares aí que muitas vezes não tem centro espírita, a pessoa não pode sair de casa, se deslocar, e ela pode ouvir aí a Rádio Boa Nova, assistir a TV Mundo Maior, né, assuntos e conteúdos como no dia de hoje. E outro recadinho que eu quero dar é que nós temos aí o podcast Laços Espirituais, @Laços Espirituais, é só colocar esse arroba aí, Laços Espirituais, vocês vão achar onde podem ouvir. O Toninho foi a primeira pessoa que nós gravamos, né? O podcast começou com a entrevista do Toninho. Lembra disso, Toninho? Foi uma honra, Nando. Foi muito prazeroso. Muito bom. Hoje a gente já está com 48 entrevistas lá, viu, Toninho? Parabéns, parabéns, sucesso nessa empreitada aí, viu? Obrigado. E você já está abraçado com o seu violão aí? Vamos ter música agora? Bom, só que eu vou falar um pouquinho. Eu vou cantar a música O Pastor, né, que muitas Sim. pessoas conhecem. É só falar uma coisa rapidamente de Jesus. Aquelas pessoas que perseguiram Jesus têm uma visão que não perseguiram Jesus pessoalmente. Perseguiram o que ele representava. Porque ele representava o quê? Um espinho na consciência daquelas pessoas. Não era pessoal em relação a ele. Ele foi, né, a pessoa que acabou sendo perseguida, mas pelo que ele representava, né? Então, eu acredito que não foi pessoal. Ele, na verdade, Jesus às vezes incomoda as pessoas, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, pegam o Velho Testamento e estudam o Velho Testamento. Quando vem para o Novo, é meio complicado, porque Jesus fala em perdão, né? Fala em andar, em vez de uma légua, andar mais 70 léguas, né? Assim, Jesus incomoda um pouquinho a gente. É um espinho na nossa consciência, né? Então, vamos lá. Ô, pastor. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor, de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te
Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. Aí. Olha, se você quiser encontrar o Toninho, porque o Toninho sempre está postando canções lá, cantadas ao vivo, né, no Facebook. Toninho, lá no Facebook, como as pessoas te encontram? É Toninho Ciardulo? Antônio Luiz com Z Luiz com Z. e o Ciardulo. O Ciardulo é com C no começo, né? Com C de cebola. Ciardulo, como você fala? C-I-A-R, D de dado, U-L-O. Ciardulo. E o Toninho também é musicoterapeuta, trabalha com a terapia através da música. Se você quiser contato dele, tem lá na rádio, na TV, é só ligar lá para as telefonistas que elas vão passar o contato do Toninho. E eu também, que estou psicólogo, pode entrar em contato com a gente lá. Pega, eu no finalzinho, daqui a pouquinho, já chega no final, eu passo os telefones lá da rádio e da TV, para vocês falarem com a... tem a Verinha, tem a Solange, tem também agora a Margarete, tá? Essas 3 telefonistas que estão lá, é só você mandar o recadinho, pode mandar recadinho aqui para o Toninho, pode fazer perguntas, sugerir pautas. Vou até passar já o telefone, olha, é o 0800 979 5011. E também tem o 11, que é São Paulo, 2457 5011. Toninho, a gente tem ainda uns 2 minutinhos e meio para a gente terminar o programa, e você pode fazer aí suas considerações finais aí, já arrematando esse assunto tão interessante para a vida da gente, né? Cotidiana, principalmente, e despedir dos nossos, né, queridos ouvintes. Você vai vir ainda com a música final aí. Assim, Nando, que a gente possa ter firme essa ideia aí, né, que as coisas não sejam pessoais, que a gente aproveite tudo na vida, mas sem levar para o lado pessoal. Eu fico pensando assim, que sempre sou eu e o universo é Deus. De alguma maneira é Deus encomendando uma situação para mim, para eu crescer, né? É uma maneira que Deus está arrumando, por exemplo, de eu despertar para alguma coisa. Mas não levar para o lado pessoal das pessoas, né? Não levar para o mal, né? Todo mundo tem os seus momentos de desequilíbrio, esse desequilíbrio às vezes acontece com todo mundo, né? Que a gente não pegue também só o espinho das pessoas, né? Que a gente guarde o perfume das pessoas. Acho que isso é muito, muito importante, né? É isso aí. E a impessoabilidade, né? Também é importante para a gente não ficar, muitas vezes, impondo a nossa personalidade. Porque às vezes a gente quer impor, às vezes a gente incomoda os outros com a nossa personalidade. Então, um pouco de impessoalidade também é bom, né? A gente tentar trabalhar isso na nossa vida, né, Toninho? Sim, é isso aí, Nando. Eu fiquei muito contente da gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que acho que é muito importante, né, Nando? A gente possa refletir nisso e seguir em frente, né? Vamos tocar a musiquinha do final, então? Então, enquanto o Toninho pega o violão, quero agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, por estar aqui no Alvorada com a gente. Então, vamos lá, Toninho, finalizando. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, Toninho. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.